Salve, salve, meus companheiros de jornada. Reginaldo Gasal é quem vos fala. Espero que todos estejam bem. E nesse vídeo eu vou trazer algo um pouco diferente do normal, né? Que não são as operações. Trazer aqui a ideia do operacional que eu vou começar a utilizar e testar aí nesse mês que se inicia segunda-feira, aí, mês de outubro, tá? Para quem acompanha o canal há algum tempo sabe que as operações que eu fazia no índice através do setup operacional GAS, que se mostrou lucrativo e interessante no longo prazo, porém como o mercado é bem sazonal, ultimamente estava nos dando muito stop, dando uns prejuízos aí. E aí após alguns comentários, avaliar alguns comentários que vinha no canal com relação a isso, fui mergulhar em alguns estudos. E nesses estudos aí encontrei um cara chamado Eduardo Moraes, o Edu Moraes, do Edu Index, que mostra uma forma bem interessante de se trabalhar com Renko, né? Com a ideia do price action na teoria de Dow. Óbvio que ele usa os indicadores dele, eu não vou fazer essa utilização, mas o conteúdo que ele tem gratuito no canal dele me abriu muito a mente e se mostrou interessante. Então esse mês aí fiz alguns testes, já estou operando o dólar na conta real desta forma, né? Porque como eu falei, fiz os backtests iniciais em replay de mercado e operando o mercado ao vivo na conta do simulador, porém tem um pequeno detalhe que faz uma grande diferença quando você vem para a conta real, né? Que é trabalhar com o dinheiro aí do banco imobiliário, dinheiro de mentirinha, não te traz a emoção, né? Aquele receio de perder. E a gente não pode ter medo de perder nesse mercado, como ele mesmo fala. A gente, para ganhar dinheiro no mercado, tem que estar disposto a pagar o pedágio. O que seria o pedágio? É o stop. Não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro no mercado, graças a Deus que não existe, porque se existisse uma fórmula mágica, o mercado acabaria, né? Todos nós iríamos querer comprar ou vender no mesmo ponto e não teria contraparte para fazer a operação, vez que para alguém comprar, alguém precisa estar querendo vender naquele nível de preço. Então, estudando esses operacionais, mergulhando de cabeça nisso, vi que é possível ganhar sim um pouco mais, né? Tentar melhorar os ganhos. É simples, porém não é fácil, requer muito estudo. Não é um setup que vai dar sinal de compra e venda aleatório, né? Você tem que estar filtrando as entradas, avaliando o movimento do mercado para tentar chegar no objetivo maior, que é ter a consistência, né? Eu já estou, graças a Deus, operando o setup no mini índice, né? O que eu desenvolvi desde 1/6/2021, todos os vídeos no canal aí, com um resultado interessante, uma curva de capital bem bacana, né? Mas agora vou tentar sair da zona de conforto, não esperar apenas por sinais, tentar fazer uma leitura melhor do mercado para tentar buscar melhores resultados, né? Enfim, é isso daí. Recados que eu sempre dou que é muito importante. Não sou dono da verdade, sou um trader iniciante, mas algo que eu aprendi nesse curto período que eu tenho de 2 anos aproximado de mercado é que operações com reversões infinitas e operações com preço médio infinito são muito boas no papel e na teoria. E caso você tenha o dinheiro infinito, né? Porque senão vai chegar uma hora ali que você não tem margem para segurar a operação, você vai ser estopado e vai perder tudo o que você tem. Então por isso que é muito importante avaliar a forma como você vai trabalhar, validar muito bem o operacional que você vai utilizar para poder identificar o principal, né? O capital mínimo que você precisa ter para aquela estratégia, né? Para que você possa ter uma margem suficiente para absorver os dias de perda, né? E ainda ter margem para continuar no game aí, continuar correndo atrás do seu aí, né? Então, como eu sempre falo, o intuito maior aqui é compartilhar os meus estudos e registrando aqui os diários de trade, que eu vou tendo dos traders que eu vou fazendo, né? Dos trade, né? Trader não, trader é o operador. Mas enfim, é isso aí. Como tem um pessoal que acompanha, que está sempre mandando alguma mensagem, apoiando e criticando quando merece, então eu também venho com esse vídeo mostrando, para dar uma satisfação de que eu vou mudar um pouco a forma que eu venho operando. Vou continuar registrando minhas operações para o meu diário. E
favor, quem tiver sugestões aí também podem ir comentando, que a gente vai estar sempre com a mente aberta para estar ouvindo, né? Uma coisa muito importante também que a gente tem que saber antes de vir para esse mercado é que day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco. Então a gente só deve pegar uma pequena parte do nosso capital para vir para esse mercado, né? Porque senão o tombo pode ser grande, né? Não é fácil, como eu falei, é simples, mas não é fácil. É possível sim ganhar dinheiro, é possível ganhar muito dinheiro, mas a gente tem que ter em mente que primeiro a gente tem que começar com um pouquinho, se tornar consistente para fazer maiores aportes, né? Porque e se preocupar com o resultado percentual ao nosso capital, porque o nosso lucro sempre será proporcional ao risco tomado e ao tamanho do nosso capital. Então se eu falar, não, você vai vir aqui operar com R$1.000 aqui, vai ficar milionário, eu vou estar te contando uma grande mentira. É possível, né? Mas o risco que você tem que tomar para que isso aconteça, né, é grande, porque você vai ter que trabalhar com uma margem muito reduzida para tentar buscar grandes resultados. E não é fácil, né? Não é fácil, para quem já está um tempo no mercado aí, sabe que requer muita dedicação e estudo. Beleza? Então eu vou lá mostrar aqui mais ou menos a tela que eu vou configurar, baseado nos estudos que fiz, da forma como eu interpretei. O que eu falo aqui é apenas a minha verdade, né? Vez que não existe a verdade absoluta, cada um tem a sua verdade e a sua forma de pensar. Da forma como eu busquei durante esse período que eu estou, né, com materiais que eu li, cursos que eu comprei e tudo mais, eu fui juntando um pouco de cada operacional, um pouco de cada um, para poder tentar buscar algo aí que se encaixasse ao meu perfil, né? Porque cada um vai, no final de tudo, cada um vai acabar desenvolvendo a sua própria forma de operar. Então eu espero que possa também ajudar alguém aí que esteja um pouco perdido, né? Que em alguns momentos a gente fica perdido nesse mercado. Espero que consiga trazer essa luz aí, né? Lembrando que vocês querem buscar o conteúdo tem vários caras tops aí que ensinam muito bem no mercado, que vale a pena ir atrás de conteúdo gratuito, tá? Marcelo Ferreira da FireMate tem bastante coisa, o Stormer, Palex, André Machado, né, o Ogro, tem um canal aí, o Cara do Mercado, traz bastante conteúdo interessante também no canal dele de forma gratuita. Quem mais? O Eduardo Moraes, que eu falei, o Fabrício Fredrich, desculpa, não consigo pronunciar o nome dele, mas é o dentista lá, o dentista da bolsa, o dentista do mercado, que traz conteúdos interessantes. Fora outros que tem aí, tem muitos, né, que mostram aí. Então, bora lá, vou mostrar então inicialmente qual que vai ser a minha ideia para esse operacional. Então vamos lá, pedir gentilmente que se inscrevam, curtam, compartilhem o conteúdo do canal com quem acredita que possa tirar proveito. Como eu disse, o meu intuito aqui é registrar as minhas operações, mas né, já estou há mais de um ano gravando vídeos aí, e você vai pegando gosto, é bacana, né? Principalmente quando começa a ter interações. A gente vê que de alguma forma a gente pode, mesmo sendo um iniciante, a gente pode compartilhar ideias e acaba ajudando algumas pessoas e recebendo ajuda também daqueles que já passaram pelo que a gente passou. Então deixa essa força, comenta alguma coisa, dá um like e vamos lá. Então inicialmente, né, o primeiro passo é passar para o Renko, né? Vez que no dólar eu vou trabalhar com o 8R, minto, 8R eu fiz alguns testes, mas não foi muito interessante. Foi interessante, mas o stop muito longo. E como eu estou trabalhando com uma margem reduzida, né? Eu enquadrei um operacional melhor no 5R, onde eu vou ter um stop menor, né? E também é bem assertivo. E o índice trabalhar com o 12R, tá? Mas aí também é questão de cada um ir se adaptando aí conforme o seu bolso, conforme seu perfil. Eu, como eu falo, não sou dono da verdade, mas o que eu vejo como o mínimo necessário para operar no índice, da forma como eu opero, pelo menos, é de R$1.000 por contrato no índice. E o dólar, eu vejo que seria interessante, no mínimo, R$3.000 por contrato. Por quê? Porque você vai ter uma margem bem tranquila e mais segura para trabalhar, para absorver melhor os stops. Eu não estou alocando esse capital todo,
né, para a forma como eu vou operar. Eu vou reduzir minha mão no índice, que hoje eu opero com 5 contratos. Esse teste eu vou fazer com 2 contratos. E vou utilizar uma margem de R$ 1.500 aproximadamente aí, por contrato de dólar, vez que eu vou operar com 2 contratos. Que da forma como eu estruturei esse operacional, é importante que eu faça uma parcial, que eu consiga buscar uma parcial aí logo no começo aí da operação, já dá um pouco mais de tranquilidade para conseguir operar, né? Porque entrando com 2 contratos, pegando a primeira parcial e deixando a operação rolar, a gente já minimiza um pouco o stop aí do segundo contrato, caso aconteça. A configuração é igual, tá? Para a operação tanto do dólar quanto pro índice. O que vai mudar mesmo é o tempo gráfico, né? O tamanho do renko. Então, o primeiro passo é mudar para o renko. Como que muda? Você pode clicar na sua tela, digitar lá 5R, ele já joga ali o ticket de renko. Jogou aqui, então ele já traz esse gráfico. Gráfico que é diferente do candlestick. O candlestick, como a gente tava vendo ali nos 5 minutos, por exemplo, né? Isso daí é bem básico, né? Provavelmente quem já está vendo aqui sabe, né? Mas o gráfico de candle é por tempo. Então esse daqui 5 minutos, a cada 5 minutos ele forma um gráfico, forma um candle, deixando... Deixa eu dar um zoom aqui, fica mais fácil. Mas ele abre, ele deixa uma vela, deixando abertura. Vou pegar um candle melhorzinho para mostrar aqui. Esse aqui, por exemplo, aqui, né? Ele mostra aqui abertura, máxima, a mínima e o fechamento. Então a cada 5 minutos ele forma uma vela. E já o gráfico de renko não, ele é um gráfico atemporal, né? Ele vai se transformando aí conforme ele vai se formando, conforme ele vai se movendo com relação ao preço, né? Então, por exemplo, num gráfico 5R, se a gente ver aqui, ó, coloco o mouse em cima, ele mostra aí, né, a cada 2 pontos ele se forma, mas eu até vou, antes de falar sobre isso, deixa eu incluir aqui os pavis, tá? Então, para aparecer o paviozinho no renko, só dá 2 cliques em cima de um box, e aí você muda aqui para candle, aplica também, ele aparece o pavio, ou aqui em cima, onde está automático, você vem aqui e coloca para candlestick, então ele já aparece aqui no gráfico de renko. Beleza, então vamos lá. A formação do renko funciona da seguinte forma, no caso da alta, né? O box aqui, por exemplo, ele tem 2 pontos, ou seja, da abertura até o seu fechamento e máxima, né? Porque no caso do candle de alta, né, ele sempre vai ser o fechamento com a máxima. Abertura, máxima e fechamento e a mínima. Beleza? Então como que funciona? A partir do momento que ele abre aqui, ele precisa andar aqui os 2 pontos e mais um tick, né, mais meio ponto, para poder abrir um novo box, um novo tijolinho aqui. Beleza? Então essa é a formação aí do 5R que a gente vai estar operando. E nesse caso aqui, por exemplo, desses renkos, que são os martelos, né, os boxes de inversão do renko, né? Ele mostra ali 4 pontos, mas na verdade não, né? Porque se você pega da mínima até a máxima, ele dá 6 pontos. Então fica um pouco já meio que intuitivo que o mínimo que eu preciso ter de stop, né, a partir do momento que entrar na operação, seriam 6 pontos, mas a gente pode ser violinário
Então a gente precisa de pelo menos mais um tique aí, mais meio ponto aí, para estar segurando a peteca quando entrarmos na operação e ele já não for direto ao nosso favor, beleza? Então mais ou menos essa é a ideia. Sou um trader iniciante, estou apenas compartilhando os meus estudos e mostrando aqui para quem já acompanha como vai ser o operacional a partir do mês que vem, que eu vou testar, né? Como eu falei, teste se faz em conta de simulação e replay de mercado, porém, após um período você testando e validando aí os backtests, você tem que incluir aquela pimenta, né? E essa pimenta é o dinheiro real, porque quando você está com dinheiro de mentirinha lá é muito fácil, né? Você não titubeia, você pega e executa as operações, beleza? Então vamos lá, incluímos o gráfico de Renko, né? Como eu já mencionei, só digitar aí, digitar o 5R, dar o Enter. Caso não apareça o pavio, mudar aqui do automático para candlestick, tranquilo? Outra coisa que eu vou inserir aqui, que nos estudos que fiz é bem interessante, é o indicador. Então, ó, botão direito, inserir indicador. Vou colocar aqui o Prior Coach, acho que é assim que se pronuncia. Eu vou inserir ele aqui 5 vezes na tela. 1, 2, 3, 4, 5. Dou um OK aqui. Então ele está na tela, só não sei onde. Vamos achar ele. Opa, já apareceu o Fibonacci, que não vai aparecer agora. Vamos lá. Cadê? Ah, está aqui, ó. É aqui o pivô. Sim, está aqui o Prior Coach. Então, você dá 2 cliques. Um eu vou colocar como azul. Essas cores eu peguei até lá, cópia do Edu. Coloco uma linha um pouco mais grossa para ficar mais fácil de visualizar. Valores eu coloco aqui na mínima. Que isso daqui ele pega os valores referentes ao dia anterior, tá? Então é aqui a mínima do dia anterior, dá um aplicar. OK direto também. Então ele já foi lá e colocou a mínima do dia anterior. Né? Então ele está aqui, ó, a mínima do dia anterior. Deixa até aqui. Vou colocar a máxima, que são regiões que vão me ajudar, né? Pelo menos eu vou tentar fazer com que elas me ajudem para determinar alguns limites de alvo ou até mesmo entrar ou não em uma operação. Deixar em vermelho com a máxima do dia anterior. Então ele já colocou aqui. Nosso terceiro, eu vou deixar ele branco, que é a abertura do dia anterior. Cadê essa abertura? Será que ela encavalou? Deve ter encavalado. Olha, encavalou aqui com a linha azul. Beleza. Mas pegando por aqui, ó, tá vendo? De outros dias ele já... A mínima perto da abertura. Então a gente sabe que a abertura com a mínima sempre são regiões que seguram bastante. Aqui eu vou colocar na cor fúcsia. E deixar o ajuste. Então, e a nossa quinta, eu só vou dar uma engrossada aqui e vou deixar já natural aqui, que é o fechamento. Então, essas são regiões aí que vão poder estar me auxiliando, né? Vamos ver até que ponto vão me auxiliar isso daí, tá? Próximo indicador que eu vou estar colocando também na tela para tentar me auxiliar aí é o pivô point. Então, botão direito, inserir indicador. Já está aqui na tela porque eu já tinha usado aqui. Vamos lá, mais cedito aqui, só pivô, aparece aqui, ó, pivô. Inserir uma vez na tela, OK. Aí existem várias formas, várias pessoas orientando de diversas formas que você pode usar aqui, tá? O que eu achei mais interessante por hora, eu vou mostrar a configuração. Linha do pivô, vou deixar ela aqui pontilhada. Nível, parâmetros, vou deixar aqui no máximo, mínimo e o fechamento. Ele faz um cálculo baseado na média ele soma, né, máximo, mínimo e fechamento e divide por 3. E 3 linhas, mas não tem um pessoal que usa, a maioria do pessoal usa com abertura, máxima, mínimo e fechamento. Eu vou usar só aqui
E aqui eu habilito aqui o método Leandro Stormer, que é uma forma como ele utiliza também, que ele reposiciona aí também usando algumas retrações aí de Fibonacci. Então, eu vou acrescentar nos estudos que eu fiz aqui o 23,6. Deixa eu arrastar para a direita, para a esquerda aqui. Aplicar. Então ele já apareceu aqui 26. Não, ele não incluiu. Vamos incluir, tem que clicar em incluir. Agora sim, região de 23,6. Um outro nível que eu coloco aí é o de 50%. Apareceu aqui. E agora eu vou incluir também mais um aqui que é o 764, que são níveis bastante utilizados aí pelo Fibonacci, do professor Marco Aurélio Rossi. Aplicou, beleza? Então é isso daí, são esses níveis. Acho que eu não estou esquecendo de nada. Ok, tranquilo? Então, para me auxiliar com regiões de suporte e resistência, são esses níveis que eu vou utilizar. Então aqui ó, no dólar, ó, ele segurou aqui no pivô, tá vendo? Nessas regiões ele dá as emboladas, tá vendo? É assim, é como eu falei, vai me auxiliar nas entradas, mas não é porque também vai estar em cima que você vai fazer ou não, né? Aí você vai ter que avaliar o contexto, o dia, o mercado, porque se você também evitar todos os suportes e resistências, você acaba não operando, né? Porque se for incluir, tem gente que insere duas vezes, aí põe a máxima, a mínima, fechamento com abertura e aí fica com tanto suporte e resistência que você fica de fora do mercado. Mas é bom que ele dá uma auxiliada para você entender um pouco o comportamento do preço em algumas regiões, né? Beleza? Então esse é o segundo indicador que vai ajudar aí com meus suportes e resistências. Um outro indicador que eu vou colocar aqui para me auxiliar foi um indicador que eu fiz aqui, uma regra de... É um indicador, né? Não é a regra de coloração ainda. Então, eu não vou disponibilizar esse indicador, porém eu vou mostrar aqui como você faz, tá? Porque para disponibilizar tem que criar conta no Mega para download, cara, e eu sempre me lasco isso, porque depois eu fico recebendo e-mail desses caras bloqueando, aí tem que desbloquear. Então é até uma forma de você estudar um pouco. O pessoal usa algumas médias e se diz interessante, né? A média 72, 17, 21, 9, 8, as médias aí mais comuns aí que o pessoal usa, né? As de longo, as médias mais lentas, as de 200 e assim vai. Mas eu fiz criei um indicador simples aqui, deixa eu achar aqui, média 72. Média 72, aqui vou inserir. Depois de inserir, eu não sei porquê, né? Ela não vem preenchida. Eu tenho que dar 2 cliques aqui nela. Vim aqui em preenchimento, colocar preenchimento com a cor. Aplicar. Então ela coloca uma corzinha. Por quê? Porque eu preciso disso para me ajudar. Com um gráfico muito limpo, eu acabo também me atrapalhando um pouco. E assim, com essas cores aqui, você não precisaria fazer isso. É só uma média de 72, uma média de 8 e uma de 21 que está passando no meio aí para eu ter referência, tá? E eu vou mostrar como que eu fiz isso daqui. Deixa eu só dar um pause aqui que eu tenho que abrir a outra tela aqui, peraí. Então aqui está, tá? Como eu falei, eu não vou disponibilizar, mas está aí como é feito. Só você criar, você vai clicar aqui em estratégias, gerenciador de estratégias, ou criar uma nova estratégia. Ele vai abrir essa tela aqui. Então são 3 variáveis, real que são as médias. Não precisaria criar as variáveis, você já pode jogar direto a programação. É uma coisa bem simples, tá? Então aqui ó, M1, M2, M3, M1 a média de 72, M2 21, exponencial as médias, tá? Média exponencial 21 e a média exponencial 9, então M1, 2 e 3. Aqui abaixo, né? Isso daqui não usa no código, não sei por que está aqui. Era um teste que eu estava fazendo, isso daqui ignora. Deixa eu... Ignora. Então aqui é uma função, né? Se a média 1, que é a de 72, for menor que a média 3, ou seja,
Se a média de 72, que é a média lenta, for menor que a média rápida, então ele vai pintar a nuvem lá de verde. Isso daqui é um código RGB que é o verde, tá? E caso não seja isso, ele vai pintar de vermelho. É bem simples, só copiar isso daí também que dá certo. E aqui, ó, plot, que é plotar a média 1, ou seja, printar na tela. A média 2, M2, que é a de 21, e a média 3, beleza? Ele simplesmente coloca 3 médias na tela. Então deixa eu voltar aqui para essa outra tela. Então aqui, deixa eu tirar o preenchimento de novo. Ó, sem o preenchimento. É simples, nada mais é do que uma média de 9, uma de 21 e uma de 8. Só que eu fiz isso para poder ficar mais colorido e me chamar a atenção. Caso, como está lá a média de 72, que é essa de baixo, ela for menor, né, tiver abaixo da média de 8, de 9, vai pintar de verde. E caso ela for maior, a média de 72 for maior que a 9, pinta de vermelho. É só isso, tá? Não tem mistério nenhum, não tem segredo. Mas eu só fiz isso daí para poder visualmente eu me enxergar aqui. Vocês podem ver que com esse gráfico do dia de hoje, né? As operações do dia de hoje, que eu falo que estou gravando dia 27/9, foram as operações que eu fiz aí. Foi um dia de game, mas eu quase me lasco por causa de ganância. Outra coisa que precisa ter aí, bem controladinho aí, beleza? Então esse é o segunda coisa que eu vou colocar. A terceira, indicador, e agora eu vou colocar aqui, ó, botão direito em cima do Renko. Ô bexiga, vai. Inserir regra de coloração, cor Renko. O que é isso daqui? A fórmula mágica para entrar nas operações? Não, é apenas um alerta também, como eu falei que eu sou bem visual. Eu preciso de cor aí para poder me dar alguns alertas e me facilitar na hora aí para operar. Aqui também vou mostrar aqui que não tem segredo nenhum. Deixa eu abrir aqui, ó. Cadê abrir? Cor Renko. Então não tem nada de demais, né? Então ele fala que se o fechamento do box 1, quando você coloca aqui é o anterior, tá? Então se o fechamento do box anterior, deixa eu ver se dá pra, aqui dá para mostrar. Então deixa eu dar um zoom, fica mais... mas não vai dar certo. Mas o que ele está falando lá? Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, se o fechamento do box, né, ele for maior que a abertura, estou me confundindo, peraí que é invertido lá, né? Se o fechamento do box for menor, ou seja, caindo menor que a abertura, e aí depois ele fala no código lá. Filha da puta, sumiu da tela, mano. Só para me dificultar, peraí, deixa eu... Então aqui, ó, se o fechamento for menor que a abertura do box 1, né, o fechamento anterior, e se o fechamento do box atual for maior que a abertura, ou seja, se ele fechar um para baixo, um para cima, ele pinta de verde. Ele pinta a barra aqui, ó, pinta o box. RGB essa é a cor do verde, tá? 0,255,0. Beleza? E aqui é o da venda. Se o fechamento 1, supondo que ainda na hora do gráfico não vai ter formado, então ele faz isso aqui, ó. Tá se formando esse box vermelho aqui, né? Então ele mostra, ó, se esse fechamento aqui for maior que a abertura, ou seja, ele está subindo, e o box atual, o fechamento for menor que a abertura, ele pinta de vermelho. Deixando muito claro que não é um setup mágico, milagroso, ele não é um sinal de entrada. Apesar que você olha, parece ser intuitivo. Ah, se tiver vermelho eu só vendo, é óbvio, se tiver verde eu só compro sim. Se você fizer desta forma, com muita disciplina, entrando nas operações, você vai ter resultado também, tá?
mas não é o foco. Isso daqui é apenas a cor aí que eu estou deixando para me facilitar, beleza? Então tá aí, é só também copiar isso daí, jogar lá no... criar uma regra de coloração, que isso daqui você vai ter essa mesma regra aí que eu estou utilizando. Tranquilo? Fechou? Vamos cá então voltar pro gráfico. Então, essa é inicialmente a tela aí que eu estou utilizando para usar regiões de suporte e resistência. Suporte, depois vira resistência, tá vendo? Ele segura nessas regiões, então é bom para a gente começar a estudar e ficar esperto. A nuvem, que eu percebi, né, quando as médias, aqui por exemplo, ela abriu, hoje eu fiz essa entrada, tá vendo? As nuvens abrindo, as médias abrindo, né, tá vendo? Então ele recuou, fiz a entrada aqui e tive gain aqui. E quando ela começa a embolar e ficar lateral, é a hora que te dá os stops. Então é isso que eu falo, é a hora que a gente tem que começar a sempre estudar, analisar e tentar fugir dessas regiões, beleza? Então agora vamos lá então para a ideia do que será o operacional, qual é a minha ideia, né? E depois passar mais alguns detalhes aí da configuração de ordem ou que eu já vou deixar pronto aí para os meus alvos aí, stop. Então eu vou passar uma pequena ideia do que vai ser as análises, o que eu vou ver, né, no mercado para conseguir operar desta forma, né? Primeira recomendação que eu faço, se você quiser ver a fundo mesmo, com muito detalhe, isso que eu vou falar agora sobre essa interpretação, você procura o canal lá do Edu Moraes, tem um conteúdo gratuito top lá, que ele vai falar sobre isso, que é o Price Action, né, o preço, ação do preço com a teoria de Dow, né? Então qual que é a ideia inicial? É bem simples. Então eu vou só para exemplificar aqui. Nesse dia aqui foi o dia 27, o mercado ele começou já aqui com o gapzinho aqui, né? Esses box cinza. Aí ele abriu, veio aqui. Para isso, deixa eu até fechar aqui, deixa eu voltar aqui, só para mostrar o macro aqui, né? Então, aqui tinha uma região que o preço estava trabalhando aqui em cima. Essa região que o preço trabalhando aqui em cima no dia anterior, dia 26. Então, quando o mercado abre aqui, já é nítido que ele abre com esse gap e já iniciando, teoricamente, uma tendência de baixa. Por quê? Porque logo nessa abertura aqui, ele já vem arrebentando aí os topos e fundos anteriores, tá vendo? Então, ele quebra essa região. Então, da forma como eu estou avaliando, e vou fazer meu operacional, já acredito que ele então aqui ele está numa tendência de baixo, principalmente porque tem a nuvem que vai auxiliar para isso. Como eu falei, tem a nuvem que auxilia para isso, tá vendo? Vermelho, eu só vou pensar em venda, verde só em compra, né? Então vamos lá. Espero que não fique confuso. Eu não sou trader profissional, também não sou comunicador, não sou professor, tá embaçado. É só trazendo apenas aqui a ideia do meu operacional e trazer uma satisfação para quem acompanha aí. Mas enfim, isso daí. Então, como eu já mostrei, ele começou rompendo fundos e topos anteriores. Então eu acredito na baixa. Qual que é a ideia? Perdeu o fundo, eu só vou pensar em venda. Então ele veio aqui, perdeu os fundos anteriores, fez esse movimento para cima. Assim que ele inverteu o renko, ou seja, vou trabalhar com a expectativa, né, acreditando que ele vai continuar na tendência de baixa, efetua a compra assim que ele completar essa inversão de renko, e o meu stop vai ficar 6,5 pontos acima. Óbvio que quando você entra, às vezes você pega uma oscilação no mercado, você pode pegar um pouco para baixo, um pouco para cima, enfim, ter que ajustar isso manualmente, né? Porque se você pegar um pouco para baixo, você vai ter que aumentar um pouco seu stop, que vai subir, passar dos 6,5, e se de repente você pega um pouco para cima, pode ficar um pouquinho menor. E aí, a partir do momento que eu fizer a entrada, eu vou ter minha ideia de alvo e stop que eu vou mostrando para vocês. O stop sempre precificado, tem que ser acima do pavio, tá? Na reversão do rank tem que ser acima do pavio. Então,
Desceu, fez aqui o pullback. Depois eu mostro alguns exemplos lá, fica mais fácil para entender. Veio aqui. Continuou o movimento. Caso você não tenha feito essa operação, você poderia estar fazendo essa segunda, quando ele inverte aqui esse Renko, com o stop sempre acima. Aqui deu um calor, ficou próximo de estopar, mas não teria estopado. E o mercado ele continua se movendo em topos e fundos descendentes, até começar a embolar aqui. Começou a embolar aqui, tome cuidado. Né? Por isso que eu falei que não é só a inversão, você vai ter que começar a avaliar regiões de suporte, resistência. Mas enfim, a ideia aqui é só primeiro mostrar o que eu vou estar enxergando para fazer as compras ou venda. Então, mercado em tendência de baixa, trabalhar sempre a favor da tendência. Óbvio que eu vou arriscar algumas contra-tendências também. Por exemplo, eu não fiz hoje, nesse dia aqui, no dia 27, eu não fiz isso, mas quando ele chega aqui, faz fundo menor, topo menor, vem aqui, faz um topo menor, volta, mas já mais emboladinha, faz esse renco para baixo, já faz para cima, esse é um padrão de reversão, que você pode arriscar aqui uma compra aqui, stop abaixo desse pavio que inverteu, e aí você pode buscar, é como ele fala, né? É na reversão que você tem as maiores chances do mercado de ganhar dinheiro. Então, às vezes, se você estiver confiante, tiver uma região de valor, né? Você pode arriscar porque o seu risco de retorno vai ser bem grande, né? Mas supondo que você não fez, você aguardou, né? Então, ele veio aqui, você não fez a reversão, então aqui ainda está embolado, tem que aguardar. Opa, aqui ele já rompeu a região anterior aqui. Os topinhos e fundinhos anteriores foi rompido. Então, a partir desse momento, só penso em compra. Beleza? Essa é a ideia. Então, ele passou, rompeu, veio aqui, fez um fundo acima já dos topos anteriores, manteve a estrutura de alta. Então, eu compraria aqui, stop aqui e o alvo. Aí você vai definir. A minha operação aqui hoje teria, acho que saiu no 0 a 0, que eu fiz no dia 27, tá? Mas enfim, isso daqui é só para exemplificar qualquer ideia. Aí o mercado veio, embolou de novo, porque aqui ele perdeu o fundo anterior, mas não renovou topo. Renovou aqui, eu fiz essa operação, vendi aqui. O mercado foi e me estopou. Então por isso que é importante não usar só apenas as inversões, começar a estudar e avaliar as regiões mesmo. Né? Mas enfim, estopou aqui, o mercado voltou a subir, rompeu o topo, então fez um topo maior do que o topo anterior, fez um fundo mais alto do que o fundo anterior, então aqui também você já pode pensar numa compra, stop sempre abaixo, abaixo aqui do pavio, e o alvo você pode ir levando, aí vai depender de você, eu vou mostrar daqui a pouco como eu vou fazer essas operações. Aqui mesmo esquema, vai renovando, conforme vai renovando, ó, não perdeu. Só que aqui ele dá várias reversõezinhas curtas que você pode ter problema. Aqui, por exemplo, esse tipo de padrão, deixa eu até ver se eu consigo apagar aqui. Esse tipo de padrão aqui também é numa micro tendência aqui, mas ele dá como uma reversão também, né? Porque tá vendo? Ó, ele vem, ele faz um topo, um fundo, um topo e um fundo. É um Mzinho, tá vendo? Da reversão. Então você quer operar contra a tendência, pode comprar aqui, stop aqui e o seu alvo. Dependendo do seu alvo, teria tomado calor, mas não teria estopado. Né? E aqui, por exemplo, só como referência, daqui até aqui 15 pontos. É óbvio que você nunca vai conseguir pegar, nunca não, né? Mas raramente você vai conseguir pegar a extensão todo do movimento. Né? Mas para esse gráfico, eu vou mostrar a forma como eu estou operando, teria sido uma operação vencedora que eu não fiz, tá? Mas resumindo, a ideia é essa daí, né? Topos e fundos ascendentes, ou seja, tendências de alta, eu só vou pensar em compra. Você pode traçar também linhas tendência de alta para te auxiliar, tocou na linha compra, aí você pode desenvolver seu operacional.
mas o que eu estou mostrando aqui é só a ideia mesmo da teoria de Dow, né? Que é, putz, fica claro, né? Com o rank da forma como ele explica. Então vai no canal do cara que compensa. Então, ó, veio aqui, ó, topo maior, fundo maior que os anteriores. Compra, stop aqui. Não pegou aquela compra, outra oportunidade, ó, topo maior, fundo maior. Compra aqui, aqui. Topo maior, fundo igual, continua e reverteu aqui, ó. Sobe. Aqui veio, centrou aqui, plau, tomou um stop e aqui ele forma uma reversão, tá vendo? Ele faz um M aqui, fica. Eu não cliquei na ferramenta, deixa eu até mostrar aqui que é como ele mostra lá, ó. Você passar pro gráfico de linha, tá vendo? Topo duplo, vai cair. Aqui não é duplo, aqui ele já tá um pouco para cima, ó, fundo duplo. Sobe. Então putz, cara, quando eu vi esse conteúdo do cara, achei fantástico, porque, ó, tá vendo aqui, ó, aquele topinho duplo, vou voltar um pouquinho do stick aqui. Quando eu falei, caralho, onde que esse cara tava na internet que eu não achei? Ele já tem um tempo no mercado, né? Por que eu não tinha visto os vídeos dele antes pra dar essa clareada? Óbvio que no backtest tudo funcionou, mil maravilhas, no dólar a gente tá tendo um lucro interessante e vamos ver agora, a partir do mês de outubro aí, como vai funcionar. Então aqui, só pra gente finalizar essa parte, que deve estar chato pra caralho, né? Que eu tô enrolando aqui. Tô enrolado pra falar aqui. Então aqui, ó, veio. Se entrou aqui, dependendo da sua proteção, eu teria tomado um stop aqui. Teria pego um alvo mais um stop. Parcial. Veio aqui, ó, reverteu. Você identificou isso no padrão, é venda aqui, stop aqui. Óbvio que ele pode vir aqui, só virar e já reverter de stopar. Faz parte do show, né? E no gráfico parado que eu tô mostrando aqui, como o pessoal fala, no gráfico parado é fácil. Sim, mas eu também tinha esse preconceito, falava, no gráfico parado é fácil. Aí nas aulas do Edu lá ele fala, porra, larga a mão de ser babaca, de ficar falando que o gráfico parado é fácil. Porque se você não pegar um mercado que já aconteceu para estudar, você vai estudar como? Com o gráfico andando? Não dá. Então, aqui ó, já reverteu. Fundo mais baixo que o fundo anterior. Topinho mais baixo que o topo anterior. Reverteu venda, stop, busca. Aqui também ó, reverteu, vendeu aqui, stop, busca. Aqui também vendeu. Aí você vai ter que avaliar, né, regiões, né? Porque se você fizer isso a cega e ficar comprando e vendendo, ó, inverter o compra, você vai tomar um monte de stop, né? Então é interessante tentar deixar o mercado andar um pouco e se auxiliar naquelas outras regiões lá, beleza? Então espero que esteja ficando claro. Como eu falei, sou um trader iniciante, o objetivo aqui não é dar aula, dar curso para ninguém, eu só estou apenas aqui deschavando o meu operacional para dar satisfação aí com quem acompanha, que eu vou mudar um pouco a forma de operar a partir da próxima segunda-feira, né, o pregão aí de outubro. Tranquilo? Então, esta é a parte do operacional, tá vendo? Vou usar isso daqui, já viu? Volta lá, quem pulou e chegou aqui no vídeo, volta que eu mostro como configura tudo certinho, com as minhas ideias de operação. Deixa eu inserir aqui ó, os trades realizados. Dar uma passada rápida nos trades que fiz hoje, só para vocês entenderem. Apareceu ó, os triangulinhos dos trades realizados. Então, como eu já tinha mencionado, no exemplo, agora eu vou exemplificar aqui na prática as operações, para mostrar que foi com o gráfico andando, né? Então aqui, deixa eu colocar essa cor aqui diferente. Mercado abriu, ó, minhas nuvens aqui da média, 7,2, 8 e 21, confirma uma tendência de baixo, retraiu aqui até a média de 9, violou quando ele fecha, vendi aqui, ó, tá vendo que tem um trade realizado, vendi aqui, stop aqui. Aí já entra um pouco da forma como eu vou mostrar do meu operacional. Eu estou entrando com 2 contratos no dólar, no índice ainda não estou operando dessa forma, mas aí eu já também vou falar. Eu entro com 2 contratos, um para sair com 5 pontos. Então, vendi aqui, ele pegou o primeiro com 5 pontos. E o segundo eu deixo com 12 pontos. Às vezes, dependendo da região, se eu olho e acredito numa análise que estou fazendo, eu estendo a operação. Hoje eu estendi, não deu bom, porque eu estendi, ele não buscou o alvo, mas eu protejo e saio com um lucrinho em cima daquele contrato também. Então, pegou aqui os 5 pontos e depois ele pegou aqui 12 pontos. Quando ele fechou essa operação, o próprio candle que
que voltou aqui, tirou na... Tem os 12 aqui, pera aí, pessoal. Que pegou os 12. Ah, que aqui eu tava operando, eu tava vendo pro 8, sei lá que porra que eu fiz aqui, que tá aqui. Mas o mesmo candle que pegou aqui, na hora que ele reverteu, vem daqui, stop na máxima, que vai dar os 6,5 pontos mais ou menos. Esse daqui deu um pouco mais, deu 7 e pouquinho, 7,5. Porque, tá vendo, quando eu cliquei ele comprou um pouco abaixo do fechamento, é difícil pegar certinho no ponto. 5 pontos, não coloquei no 12, ele voltou e tirou aqui próximo dos 5 pontos. Porque eu vou mostrar depois como eu configuro. Quando eu chego em 8 pontos, eu trago para o 0 a 0 o contrato restante, o que resta. E depois, né, conforme ele vai evoluindo e andando aí ao meu favor, eu vou trazendo também com um trailing stop aí, protegendo a operação. Então fiz aqui uma entrada, pegou o take, aqui eu fiz a segunda. Aqui, ó, tá vendo o trade realizado aqui, ó. A terceira eu fiz aqui. Na hora que ele reverteu esse renco aqui. Não. O que tá acontecendo aqui, ó? Tá vendo? Já atrapalhou, porque esse daqui não deu stop. Onde foi a entrada? Ou eu tava no R8, deixa eu ver. 8 rencos. Pegou aqui, foi no 8R. Enfim, aqui embolou, mas vocês vão entender. A entrada foi aqui, o stop ficou acima, sei lá porquê, não deveria ter estopado aqui, mas pegou aqui, tá vendo? Aqui não buscou os 12 e saiu no 0 a 0. Eu acho que eu tava operando com 8R. Estiquei aquele stop. O importante de filtrar as entradas, tá? Quando ele inverteu aqui, ó, eu fiz uma compra. Né? Eu não comprei na nuvem, eu poderia ter pego essa reversão que eu tinha mencionado. Quando ele faz esse padrão aqui, ó, ele já faz um topinho ligeiramente superior numa região, tá vendo? Ficou bem aqui na mínima do dia anterior e num pivô, numa linha do pivô point lá. E ele faz essa reversão, você pode arriscar uma compra aqui, stop aqui, e aí o ganho é gigantesco, né? Porque quando você pega bem a reversão, é o que ele menciona que você consegue fazer os maiores lucros, né? Mas não fiz. Ele veio aqui ainda, outra oportunidade, mas não fiz porque ainda estava teoricamente contra a média de 72. Veio aqui, não fiz. Veio aqui, eu não fiz. Aqui teria dado os gains todos, né? Mas vai saber, né? Quem vai ter a bola de cristal? Quando ele fez isso daqui, eu falei, agora ele reverteu a tendência, a nuvenzinha ficou verde. Comprei aqui, stop aqui e aqui fui estopado, tá vendo? Então tomou um stop. Por isso que não pode entrar só na louca aí, né? Tipo, virou, compra. Até dá. Se tiver muita disciplina, no longo prazo você até consegue algo interessante. E a disciplina é importante. Aqui, após esses 3 takes, eu já podia ter parado, né? Não parei, continuei. Tomei esse stop. Aí ele veio aqui, perdeu o fundo, subiu, fez topo inferior que topo fundo anterior. Quando ele reverteu aqui, eu vendi aqui. Com as médias todas de lado aqui, ó, tá vendo? Puta burrice minha. Quando eu ver o mercado assim, o que tem que fazer? Espera, aguarda. Mas eu não aguardei. O mercado veio, né? Que eu vendi aqui, o mercado veio e me estopou aqui. Faz parte, né? Tinha que ter parado, já tinha devolvido quase tudo pro mercado. Aí o mercado deu essa estilingada. Veio aqui, quando ele fez isso daqui, aí eu comprei aqui. Pegou o primeiro alvo. E aí eu estiquei lá aqui, pegou 17 pontos, porque tinha uma região aqui de 50% de FIBO. Que depois eu vou mostrar também como eu vou traçando aí. Para também ter algumas referências de suporte e resistência, tá? Então, deixa eu até mostrar isso agora. Cadê? Começou o dia, fez esse primeiro fundo aqui, eu fiz eu traço daqui da máxima do último topo para cá. Só que aí começa a bagunçar o coreto, né? Porque começa a ter bastante resistência. Aí você vai ter que escolher algumas. E se for, não vou entrar porque tá contra todas, o negócio lasca.
Mas ele busca, tá vendo? Regiões que ele segura, de 111, depois 141, segurou. Rompeu 141, segurou na mínima, perto da 161, tá vendo? E aí reverteu. Então, essas avaliações, essas análises que vocês vão ter que ir fazendo. Aí, conforme ele reverteu aqui, que eu percebi a reversão, depois eu fiz a sentada, mas não fiz mais nada depois daquela ali, ó. Veio para o fundo, que é o último fundo que se confirmou. Então ele veio, brigou nessa região aqui de 76,4, que segundo a teoria lá do Fibonacci, o professor Marco Aurélio Rossi segura bem. Essa região, se ela rompe e confirma, ela pode buscar até o 23,6. Então aqui tá na região de 50%, eu estiquei o take, que seria de 12. Daria mais ou menos aqui. Eu estiquei até 17 pontos, deixando, como diz o Marcelo Ferreira, né, a gente vai pegando sempre referência em vários lugares, deixando um pouquinho pro santo, nunca ir no limite para não ficar de fora, né? Ele vai lá, dá só uma lambida no seu take e não te pega. Então você deixa um pouquinho abaixo ali. E sai aqui e finalizei o dia, mas o intuito não é falar sobre o dia, esse dia. É apenas mostrar a ideia, espero que esteja ficando claro. E depois com os vídeos na prática aí, que eu vou trazer, vai ficar mais fácil de compreender. Beleza? Então agora eu vou mostrar rapidinho aí o índice também aqui, ó. Mesma parada, só que o índice aqui é o 12R, tá? Nesse dia aqui eu peguei um take parcial e um stop. Porém, se eu tivesse operado por esse operacional, que ainda não estou utilizando esse daqui do índice, teria dado uns takes interessantes. Porque aqui, ó, o mercado começou com uma tendência de alta. É o que eu premisso, tá? Isso daí é tudo hipótese, tudo o que eu enxergo. Então aqui, ó, tá vendo? Topos anteriores, quando ele abre com esse gapão aqui, eu adoto que é uma tendência de alta. Então o mercado, ele veio, fez o fundo, na hora que ele inverte, seria uma compra aqui, stop aqui, e aí o alvo você tem que ver como você carrega, né? Se vai por regiões, na máxima, na abertura do dia anterior, tá vendo? Ó, hoje segurou na abertura e essa abertura me estopou. Porque eu entrei numa operação contra, achando que isso daqui ia e não foi, né? Me lasquei. Então aqui seria um take. Se tivesse feito essa outra entrada da forma como eu estou operando, seria um 0 a 0 aqui. É um resultado parcial, uma parcial e um 0 a 0. Aí aquele inverte, cruza para baixo da nuvem, tá vendo? Faz uma retração, volta quando ele fecha, seria uma compra aqui. O stop, aqui não daria stop, eu estou usando um stop de 200 pontos. Um pouco acima dos pavis, porque o índice ele é mais bruto, né? O índice ele é embaçado. Então eu coloco 200 pontos aqui do stop. Eu vou mostrar certinho. Também teria dado um outro take. Quando ele vê recuou, outra entrada, stop, outro take. Aqui já teria dado stop, se tivesse vendido aqui. Por isso que é importante observar regiões, tá vendo? Porque aqui já estava bem em cima do pivô. Então ele já segurou no pivô. De repente compensa esperar. Só que eu ainda estou aprendendo também, né? Não é sempre que eu tenho essa clareza na visão. Aí embolou, aí o índice quando lateraliza assim se não ficar ligeiro, stop. Se buscar algo muito grande, vai tomar stop atrás de stop. Por isso que é importante as disciplinas e as regras do setup. Beleza? Então, deixa eu dar um pause aqui para não perder o que já foi gravado. E aí eu venho com a parte aí quase final aí mostrando só a configuração da ordem oco. Então vamos lá. Abrir a boletinha aqui, o resultado ainda do dia 27 no dólar, operando com esse método. E no índice não, no índice foi prejuízo de R$25. Mas não foi ainda utilizando esse operacional. E faz parte também, tá? Vai ter dia de prejuízo também. Né? O dia que a gente se conscientiza disso, que a única coisa que está sob o nosso controle é o quanto podemos perder, a gente começa a virar a chavinha aí para começar a tirar um troquinho desse mercado. Então aqui, ó, para quem não sabe, só clicar aqui onde tem aqui na boleta, estratégia, você clica no maisinho, engrenagem. Para mim já vai ter aqui. Massa, só você clicar aqui ó, no novo, criar estratégia, vai pôr um nome e ele vai aparecer para você preencher aqui. Então, vamos lá, primeiro para o WDO5R Gaza, que é o operacional que eu vou estar utilizando. Então, clicou aqui, estou operando com 2 contratos.
eu tenho 10 ticks para o gain, 13 para o loss, 30 o offset é o padrão, eu deixo. O dólar, cada tick equivale a meio ponto, certo? Então 10 ticks você divide por 2, né? Porque se cada tick é meio ponto, 2 ticks, 1 ponto. Então se eu tenho 10 ticks, divido por 2, tenho 5 pontos. Então, meu primeiro contrato, eu executo com 5 pontos, ponho a parcial no bolso. E o stop de 13 pontos. Eu deixo automático, porém, como eu já mencionei, você precisa ajustar dependendo disso. Se você pegar a entrada um pouco abaixo, um pouco acima, você vai precisar dar uma ajustada aí no stop para não tomar as violinadas à toa, tá? 13 dividido por 2, 6,5. Beleza? Então 6,5 de stop para os dois contratos. Primeiro contrato, 10 ticks, ou seja, 5 pontos. E o segundo, 24 ticks, 12 pontos. Beleza? Aí aqui, ó, estratégia stop. Lembrando que isso daqui só vai ter no Profit Pro, tá? A Toro, eu não sou parceiro da Toro, não sou parceiro de nada, porque eu não tenho nem tamanho de canal para alguém querer parceria, né? Mas a Toro é a que eu opero, eu não conheço outro. Eu tenho a conta na Rico, mas aí lá eu faço outro tipo de investimento. A Toro, ela dá o Profit grátis, tá? Você, eu acho que operando um mini por mês, você já ganha o Profit Pro grátis, sem ter que pagar mensalidade. Que te dá isso daqui que é uma boa, tá? Que é a configuração do break-even automático e o trailing stop. Então tá aqui, cliquei aqui, ó, você vai dar em nova, caso não tiver nenhuma sua. 5R Prot de proteção. Como que funciona? Andou 16 ticks, ou seja, 8 pontos. Ele vai pegar aquele contrato restante, vez que o primeiro já executou com 5 pontos, ele pega aquele contrato que sobrou e traz para um tick da operação, ou seja, meio ponto. Beleza? Esse é o break-even. Então, avançou 8 pontos, ele vai protegendo 0 a 0. A partir daí, eu vou protegendo a minha operação. Então, quando ela chegar lá em 21 pontos, ou seja, ela andar 10 pontos e meio, ele traz para o preço, ele traz o meu stop gain, aumenta o meu stop gain, deixando ele a 16 ticks da operação. Ou seja, quando ele atingir 10,5, o meu lucro já passa a ser de 2,5 pontos, porque ele já vai proteger a 8 pontos da operação. A partir daí, a cada 3 ticks, a cada 6 ticks, ou seja, 3 pontos, conforme ele for andando, ele vai puxando o meu stop gain, sempre para 8 pontos do preço atual. Então, quando ele atingir nos 12, eu deixar fixo os 12 pontos, ele vai acabar não executando, ele vai pegar os 12 pontos e vai finalizar a partir dali. Mas quando eu enxergar uma oportunidade de um alvo maior, eu esticar, automaticamente eu vou esticar manualmente a minha ordem do take, né, do meu alvo, e automaticamente ele vai protegendo conforme a operação for desenrolando. E por que os 6 ticks? Porque é o fechamento de um box, que são 2 pontos, mais 2 ticks para cima, né? Que é para garantir que ele mesmo foi para não voltar e violinar a proteção, né? Porque eu fico com a sensação pior de quando eu sou violinado e o mercado vai do que quando eu tomo stop. Não sei porquê, né? Óbvio que perder é pior, mas eu fico com essa sensação esquisita aí. Então, beleza. Aqui, ok. Acho que ficou claro a ordem oco. E agora eu vou mostrar aqui do índice. O WIN12R Gaza. Ó, mandou salvar a estratégia antiga, sim, porque entrou lá. Aqui já no índice é diferente. Cada tick do índice equivale a 5 pontos. Certo? Então, eu vou entrar com 2 contratos também. O primeiro, vou só inverter para ficar numa ordem aqui. 40 pontos. Opa, aqui é 70. Então, 40 pontos de gain, ou seja, 40 vezes 5, 200 pontos.
meu primeiro alvo vai estar com 200 pontos e o meu stop de 200 pontos. O segundo contrato, o alvo do segundo contrato, 70 ticks vezes 5, porque o tick no índice é igual a 5 pontos, 350 pontos. E o stop de 200 pontos, offset padrãozão aqui 30. Beleza? Então vou entrar com dois contratos, com o meu primeiro alvo em 200 pontos e o terceiro alvo 350 pontos. E aqui está a proteção Prot Win12R. Vamos mostrar a proteção aqui. Então, Prot Win12R. Como que funciona a proteção? Pelos testes que eu fiz, e não violinou tanto, às vezes vai violinar, não tem o que fazer. E uma coisa que eu achei mais segura assim, entrei no mercado, entrei na operação, comprado ou vendido, o mercado foi a meu favor 24 ticks, que equivale a 120 pontos, né? 24 vezes 5, 120. Avançou 120 pontos a meu favor, ele vai trazer a 2 ticks, ou seja, 10 pontos do preço que eu comprei. Tranquilo? E o treino stop, que é o enforca-gato, né? Pra quem já ouviu os vídeos, é o enforca-gato, ele vem estrangulando a operação, ele vem aumentando o seu stop gain conforme a operação evolui. Ela está a 35 ticks, ou seja, se ele chegar em 35 ticks, que corresponde a 175 pontos, então 120 ele traz o 0 a 0, chegou em 175, ele já traz o preço para 24 pontos, 24 ticks da operação, ou seja, da onde tiver o preço, abaixo da operação, 120 pontos vai ficar o stop. Conforme ele for andando, até chegar nos 350, ou em dias que eu julgar que dá para estender o alvo, estender, ele vai protegendo dessa forma. E atualiza essa proteção, não é tick a tick, é a cada 11 ticks, ou tick, né? Ticks. A cada 11 ticks, ou seja, a cada 55 pontos, ele vai atualizando a proteção. E por que 55 pontos? Deixa eu dar um zoom aqui no índice. 55 pontos é um box do Renko, tá vendo? Ó, você pega, ó, 55 pontos. Óbvio que esses daqui vão ter o dobro, né? Porque ele tem o fatorzinho aqui da reversão, né? Que é o pavio. Mas aqui, ó, 55. Então eu entrei aqui na operação. Quando ele andar 120 pontos, então 55 mais 105, 110. Quando ele chegar mais ou menos nessa região aqui, ele vai trazer o stop que estava. Putz, eu parei, deixa eu. Parei essa bendita bagaça do Prot bem em cima. Agora vai lá. Então, supondo que eu tivesse feito essa entrada, fiz a entrada aqui, o stop ficaria a 200 pontos da entrada. Então aqui tem quantos? 100 e pouco, o stop vai estar aqui. Dá até para pensar em diminuir o stop, tá? É algo que eu estou estudando também. Eu consigo trabalhar com stop um pouco mais curto. É que entra aquele fator, né? Eu já deixo assim, prefiro ajustar na mão do que tomar uma violinada à toa. Então entrou aqui, quando chegou mais ou menos aqui, que andou 120, que vai ser os dois Renkos de 52 boxes de 55, mais a merrequinha aqui, o stop que está aqui, ele passa para cá. E aí a cada 55 que andar, então ele vai andar para cá, o stop sobe para cá. Andou para cá, stop sobe para cá. Voltou e aqui teria violinado, tá vendo? Teria tirado aqui, ó. É uma forma de proteger. Tranquilo? Se tivesse no 0 a 0, provavelmente, que é 350 pontos. Não, teria também, mesmo no 0 a 0, ó, teria tirado aqui da operação mais ou menos uns 150, 160 pontos. E mesmo que tivesse deixado só no 0 a 0, ele ia tomar stop, ia tomar o 0 a 0, porque ele não chegou aos 350. Mas também se quiser zerar na mão, aí fica a seu critério. Eu não gosto não. Mas então ficou claro, eu acredito, né? Nem tão claro assim, porque às vezes eu me atrapalho aqui para
para falar, mas como eu falei, o intuito aqui não é ensinar operacional, não é, é apenas mostrar o que eu estou pensando e o que eu vou começar a fazer a partir de segunda-feira, em respeito a quem já acompanha, como eu sempre no canal que trouxe a principal premissa, que é o respeito e a transparência, trazer os resultados reais. Até as nabadas, quando eu tomo lá, quando eu faço as minhas cagadas, eu me exponho, coloco lá porque não seria justo eu me esconder, né, perante as pessoas que estão sempre apoiando aí. Beleza? Acho que é só isso que tinha para falar. Não é vermelho vende, verde compra, não. Se você fizer isso no longo prazo, respeitando tendências, até que você pode ter algum resultado, mas não é isso. Tem que avaliar o mercado, regiões, né, para evitar grandes problemas. Qual que é a minha ideia do operacional? É a mesma que eu vinha seguindo antes, né? Então, a mesma que eu vinha seguindo antes para o operacional Gaza, né? Então, eu inicio tanto no índice quanto no dólar, que eu estou operando os dois de forma simultânea, com a ideia de fazer no máximo 3 operações dia, beleza? 3 operações dia. Caso eu tenha 3 gains, eu estou pensando seriamente em parar, né, em finalizar. Porém, eu tenho ainda a chance, se eu tiver 3 gains, eu posso seguir no jogo aí, no game, né? Não que seja um jogo, pelo amor de Deus. Quando eu uso essa palavra jogo, né? O mercado tem muito fundamento, é uma profissão que você precisa estudar muito, cara. Mas se eu acertar 3, me dou a chance de tentar buscar mais. Tomei um stop, eu paro. Dentro dessas 3 operações, tomei um stop, eu paro. Faço no máximo 3. Fiz a primeira, estopou, faço mais 2. Deu gain, stop, paciência, dois gains, beleza, a gente sai no lucro. Agora, tomei 2 stops simultâneos, eu paro. Entrei na primeira, stop. Entrei na segunda, stop. Encerro o dia. Então, 3 operações no máximo, acertei as 3, posso continuar. Errei, tomei 2 stops seguidos, paro e volto no dia seguinte. Desta forma, eu protejo o meu capital, com a única atitude que eu tenho pleno domínio sobre o mercado, que é limitar a minha perda. A única coisa que está sob o nosso controle no mercado é o quanto a gente pode perder. Eu até brinco, eu falo que se você tiver um bom gerenciamento, com disciplina, se você pegar lá uma moeda e jogar para cima, se cair cara, quando fechar o candle 5 você compra, se cair coroa, quando fechar o candle 5 você vende. Se você fizer isso todos os dias, com o seu take, o seu alvo maior do que o seu stop, e limitando a sua perda máxima diária, a probabilidade de você ser vitorioso no longo prazo é grande. Porque você vai estar repetindo com disciplina. O segredo é, quando você ganha mais, quando você perde, perder menos do que quando você ganha, né? Então, por exemplo, aqui estou buscando 5 e depois 12, 17 pontos. Então, quando eu tiver uma operação de take cheio, no dólar, por exemplo, eu vou ganhar 17 pontos, ou seja, R$ 170. E quando eu tomar um stop cheio na mesma operação, eu vou ter 6,5, é isso que eu falei? É 13, né? Isso, vezes 2, 13. Eu preciso fazer conta não, né, o cabeçudo. Então, 13 pontos, ou seja, quando eu ganhar uma operação cheia, eu ganho 170. Se eu perder, eu vou perder 130. Fico com 40 de saldo positivo. Então, essa é a importância, né? Você seguir com disciplina e sempre que ganhar mais do que quando perde. Pelo menos eu penso assim, para mim funciona desta forma. Então, mais uma vez, agradecer quem acompanha o canal, muito importante, né? A gratidão a essas pessoas que acompanham, que mandam mensagem, que apoiam, que incentivam, né? Porque para pisar na sua cabeça tem um monte, para te apoiar são poucos, mas valorizemos aqueles que nos apoiam. E aqueles que
acha que mercado é brincadeira, que é sorte, e ficam jogando areia no seu caminho aí, sai fora, sai dessas pessoas, se afaste, porque são pessoas que querem te ver por baixo. Beleza? Então acho que ficou mais ou menos claro. Se não ficou, me perdoem, assistam aí com um pouquinho de boa vontade, dá para entender. E a partir de segunda-feira, essas operações serão exemplificadas na prática, nos vídeos que trarei de forma diária, como sempre faço, só que agora com esse operacional. E vamos ver aí o que segura, né? Vou reduzir a mão, opero com 5 contratos hoje, vou reduzir para 2 para esse primeiro mês. E eu tendo emocional tranquilo, conseguindo manter minha disciplina, a gente aos pouquinhos vai aumentando aí de novo a mão. Beleza? Deixa o like, curtam, compartilhem o conteúdo com quem acredita que possa tirar proveito, comenta alguma coisa aí para ajudar o crescimento do canal. E é isso aí. Então, se Deus quiser, amanhã não, eu não sei quando vai subir esse vídeo voar, mas segunda-feira já estaremos com esse operacional. Mas não deixe de seguir o canal, e que todo dia tem os vídeos aí com os resultados das operações que faço no índice e dólar. Beleza? E aí, para chegar e deixar os finalmente mesmo, mais uma vez, muito obrigado. E deixar aqui umas 2 frases do meu brother Larry Hite. Então ele fala isso, eu mencionava isso sempre quando eu operava o HK, que eu fazia as livezinhas lá. Mas isso é muito importante. Então ele fala que tem 2 regras básicas para ganhar no mercado e também na vida. A primeira é que se você não apostar, você não pode ganhar. Então não tenha medo. Só que a segunda ele fala, se você perder todas as suas fichas, você não pode mais apostar. O que ele quer dizer? Não faça cagada, não vá de mão cheia, né? Fracione o seu capital, gerencie seu risco, tenha a margem adequada para operar, porque se você perder tudo num dia, você não tem como recuperar no outro, entende? E a outra coisa, né? Que ele fala é que se você operar qualquer ativo, controlar o risco, né, gerenciar o seu risco, ou seja, como eu já falei, tentar ganhar mais no dia que ganha e perder menos quando o dia que perde. E seguir uma tendência simplesmente tem que funcionar, né? E esse cara fala com conhecimento de causa, né? Ele ganha muito dinheiro, ganhou muito dinheiro no mercado, né? Então isso é o fato. Tente operar sempre a favor da tendência, né? Porque a tendência é sua amiga e o stop é seu anjo da guarda. Não faça loucuras de operação stop, porque você vai se estrepar todo, tá? Dias muito bons vão acontecer, mas o dia que ele vier, você perde tudo. Beleza? Então, me despeço aí hoje com o Larry Hite, meu brother. E é isso daí. Bons negócios. Que Deus abençoe a todos. Deixa o like, não custa nada. Abraço.